iniciar, então, a inserção de informações numa planilha do Excel. Eu estou, neste momento, com a célula A1 selecionada e eu vou digitar um texto. Então, por exemplo, planilha de vendas. Reparem que ao digitar o texto, eu vou pressionar Enter. Então, efetivei a digitação desse texto. Digitei planilha de vendas. O meu texto ficou maior do que a minha célula, do que a minha coluna A. Ele passa por cima e vem para a coluna B. Inclusive, some aqui a linha de divisão. Isso é normal. Porém, se você clicar aqui, uma coisa que eu vejo acontecer muito e gera muita dúvida nas pessoas, se você clicar aqui na célula B1, o conteúdo dela é vazio, ela não tem nada. Na verdade, eu não estou com vendas aqui selecionado. O que aconteceu foi que o texto da célula A1 passou por cima da planilha da célula B1. Então, se eu clico aqui em cima, aí eu vejo o conteúdo, planilha de vendas, e aí sim eu estou visualizando todo o texto. Então, se eu vier aqui, por exemplo, na coluna B e digitar alguma coisa, eu vou sobrepor o conteúdo e aí eu tenho aqui o meu conteúdo da célula A1 comido, porque aí agora ele tem que me mostrar o conteúdo da B1, então ele vai mostrar que não cabe todo o conteúdo. Se eu vier aqui, pressiono Delete, apaguei o conteúdo, eu volto a ter aqui a visualização completa, porque a célula B1 está vazia. Então, essa é a forma de inserir dados. Como eu comentei no primeiro capítulo, no primeiro módulo, o Excel é todo dividido em células. Cada quadradinho desse é uma célula e o conteúdo vai dentro de cada quadradinho desse. Após inserir um texto, o Excel possui as ferramentas de formatação de texto idênticas ao Word, ao PowerPoint, aos outros softwares do pacote Office da Microsoft. Ou seja, a gente consegue formatar esse texto para deixar ele com a aparência que a gente deseja. E como é que a gente faz isso dentro do Excel? Aqui a gente trabalha com o conceito de células, então eu vou selecionar uma célula, eu vou formatar o texto dessa célula inteira. Se eu quiser selecionar um trecho desse texto, eu vou clicar 2 vezes, eu entrei no modo de edição de célula e eu consigo aqui sim selecionar uma parte desse texto. Então, aqui eu consigo, por exemplo, planilhas de vendas 2014, por exemplo. Então, aqui a gente consegue editar o conteúdo que tem dentro. Pressiono Enter, sair do modo de edição. Se eu tiver aqui em cima e eu digitar algo, eu sobreponho aquilo que já estava. Então, essa não é a forma correta. Se por um acaso você fizer isso, como é que eu volto atrás? Pressiono ESC, ele retorna ao conteúdo anterior, porque eu estava entrando no modo de edição e cancelei pressionando ESC. Então, para eu editar algo que já existe na célula, ou eu clico 2 vezes aqui, entro no modo de edição de célula, por isso que fica aqui meu cursor piscando, pressiono ESC para sair, ou eu entro aqui nesse campo, que ele chama de barra de fórmulas, que é o conteúdo da minha planilha. Também clico aqui, entro no modo de edição. Se eu clicar fora, eu sair desse modo, ou se eu clicar aqui, digitar algo, pressiono Enter e ele aplica sobre o que eu digitei. Da mesma forma que entrei no modo de edição, se eu venho aqui e apago o que eu não quero, pressiono Enter, ele acatou a minha alteração e manteve o que eu fiz. Então, essas são as particularidades de você editar conteúdo na célula. Para a gente aplicar uma formatação, eu vou formatar todo o conteúdo dessa célula, eu seleciono a célula. Para eu ter certeza que a célula correta, o conteúdo dela tem que vir aqui, porque pode acontecer de eu selecionar aqui e achar que é essa célula que está o conteúdo, mas não tem nada, essa célula está vazia. Então, vou na célula A1, o conteúdo dela aparece aqui, então é isso que eu quero. Eu quero, por exemplo, deixar essa fonte com deixar essa célula com uma letra diferente. Então, eu tenho aqui uma seção no meu menu inicial, que é toda essa região, que é de formatação de fonte. Aqui eu vou encontrar diversos recursos agrupados para eu formatar o meu texto.
O primeiro recurso que eu vou te mostrar é como formatar o tipo de letra. Nessa área aqui, ele está me mostrando que atualmente eu estou usando a letra Calibri e eu tenho aqui um botão com mais opções. Quando eu clico nesse botão, ele me mostra todas as fontes, todos os tipos de letra que estão instalados no meu computador no momento. É possível, o Windows permite que você instale mais fontes, que você pode baixar na internet, você pode comprar, enfim. Existem diversas formas de você adicionar tipos de letra, adicionar fontes no seu computador. No Windows é possível, e aí você pode ter mais ou menos fontes do que eu estou te mostrando aqui. Então a gente vai navegando, reparem que cada fonte de letra que eu passo o mouse em cima, ele automaticamente já vai alterando aqui também o meu texto para me dar o exemplo de como é que vai ficar. Então fica bem simples de você selecionar o tipo de letra que você quer, de acordo com o que você quer mostrar ali com o seu conteúdo. Você vai selecionando as letras e ele já vai mostrando de acordo com dentro do seu próprio texto o que você a fonte de letra que você está selecionando. Gostei dessa daqui, é essa que eu quero, clico em cima dela, ele aplicou então a fonte Arial Narrow para toda a minha célula. Então agora o meu texto já está com essa fonte. Eu tenho aqui a opção de formatar o tamanho da fonte. Então aqui, a mesma forma que a letra, conforme eu passo o mouse em cima, ele já vai aumentando para me mostrar como é que vai ficar o texto. Então eu vou passando o mouse em cima, ele vai mudando o tamanho para me mostrar o texto, como é que vai ficar com esse número que eu selecionar aqui. Então deixo, por exemplo, com 14, ele aplicou também mais uma vez. E eu tenho alguns recursos de texto, por exemplo, negrito. Eu vou selecionar, ele vai deixar todo o meu texto em negrito, ou seja, ele fica mais forte do que ele era. Se eu não quiser mais o recurso, basta eu clicar em cima, ele sai fora a aplicação dele, ele tirou o negrito, e eu posso combinar esses recursos. Então, por exemplo, eu posso colocar negrito, que ele deixa mais grossa a linha, com itálico, que ele vai inclinar a minha letra. Então, aqui eu estou aplicando as duas formatações de fonte. Reparem que aqui em cima eu tenho os dois botões selecionados. Se eu não quiser alguma, vou tirar o negrito, basta eu clicar em cima do negrito e eu continuo com o itálico selecionado. E eu tenho a opção aqui também de sublinhado ou Ctrl S. Sempre o Excel te dá, na maioria das vezes, ele te dá um atalho para esse botão. Então, quando você pressiona Ctrl S no teclado, é a mesma coisa que você clicar aqui em cima. Cliquei, ele sublinhou o meu texto, clico, ele tira. E eu tenho mais opções de sublinhado. Eu posso ter um sublinhado duplo. Então ele acrescenta duas linhas embaixo do meu texto e não mais uma linha. Tirei fora o sublinhado. A gente tem também como atalho de formatação de letra, eu tenho aqui o aumentar tamanho e diminuir tamanho. Então, se eu clico aqui, cada vez que eu clico, ele vai aumentando gradativamente o meu texto, e aqui da mesma forma ele vai diminuindo gradativamente o meu texto. Então, são atalhos rápidos. Aqui, cada vez que eu clico, ele me mostra aqui ao lado o tamanho atual. Clico, ele atualiza e ele aumenta e diminui o tamanho do meu texto.